Boa noite. Estamos aqui reunidos para realizarmos esta live. Vamos começando hoje com essa sessão, vamos dizer assim, né? Vamos fazer várias outras com esse mesmo formato, com outros convidados, com outras pessoas que vão estar nos ajudando a compreender as nossas emoções. Hoje temos como convidado todo especial que vai nos conduzir um pouco nessa linha também da espiritualidade, o Padre Luiz Carlos, que muitos de vocês conhecem. Eu quero, nesses minutos iniciais, antes de chamar o Padre Luiz Carlos, testar aí o nosso som. Então, você que está chegando, boa noite. Deixa aí o seu boa noite, deixa aí o seu sinalzinho de ok para dizer se você está me ouvindo bem, se a imagem está boa, né? Vamos aí tendo essa troca nesse início, antes de chamar o Padre Luiz, para a gente poder entrar da melhor forma possível com ele. Então, transmita aí o seu sinal de ok, dê o seu boa noite. Ao longo de toda a live você fique à vontade para mandar perguntas, comentários. Queremos que seja uma noite realmente especial, de troca, de partilha, de formação. Claro, teremos um momento também de espiritualidade. Então sejam todos bem-vindos. Se você conhece alguém que você quer, que você percebe que essa live vai servir, manda aí o convite, passa o convite para essa pessoa. Ainda dá tempo, né? Estamos apenas iniciando. E eu tenho certeza que será um momento assim especial. Eu vou chamar o Padre Luiz Carlos, a gente vai aqui fazer uma troca nesse início, né, de informações, uma troca de partilha com vocês um pouco também nesse início aí das nossas vidas, e depois a gente vai para aquilo que a gente preparou para estar partilhando com vocês, e vocês também, à medida que forem nos escutando e surgindo alguma dúvida, vai mandando aí pra gente poder ir aprofundando esse tema tão importante das emoções. Lembrando que essa é a primeira de uma sessão de várias lives que nós vamos fazer nesse formato, né, da importância aí de olharmos para as nossas emoções. Hoje vamos trabalhar de modo especial as emoções presentes em alguns homens e mulheres escolhidos do Antigo Testamento. Então, essa relação aí com a questão da espiritualidade, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui ver se o Padre Luiz Carlos já está presente. Está aqui, vamos chamá-lo. E a gente vai aí fazer uma breve apresentação também nossa dessa noite. Padre Luiz Carlos. Salve, tudo bem? Tudo beleza? Tranquilo, muito bem, graças a Deus. Uma alegria poder recebê-lo nessa primeira noite, desse formato, né, dessas lives que eu estou iniciando. Eu desejo de continuar outras vezes, né? Vou chamar outros convidados, outras pessoas, mas assim que eu tive essa ideia, partilhei contigo, e você foi a primeira pessoa que eu quis assim convidar para estar nesse momento, nessa linha mais da espiritualidade. Então seja bem-vindo, e queria que você falasse um pouquinho da sua expectativa. Estamos aí. Vamos tentar, né, ajudar um pouquinho, né, aqueles que nos acompanham, né, na experiência espiritual, né, aprofundar na espiritualidade, chamar a presença de Deus, né, diante das nossas emoções, para que elas sejam controladas, né? A gente sabe que a gente é preciso humano, mas também a espiritualidade, né? Para equilibrar as nossas emoções. É Então aqui a gente verdade. vai dar algumas linhas assim, né? Nos ajudando, né? Aqueles que nos acompanham, né? De repente rezar um pouco, dar algumas linhas, algumas diretrizes, né? Para que a gente possa realmente trabalhar juntos, né? Vamos ver Sim. como será. Queria, queria,
Sim, queria nesse início também desejar assim, manifestar a todos, né, essa alegria de poder realizar essa live contigo, que é um amigo. Então é uma live com um objetivo claro de formação, de educar, mas para mim também, né, uma live aí no sentido da nossa amizade também. Então, é um carinho que eu tenho por você, de poder participar de coisas que nós construímos no tempo que eu Sim, cheguei no exatamente. seminário, no tempo de seminário, tempo de padre, agora nessa nova etapa da minha vida. Então, é uma alegria poder partilhar desse momento contigo, tá bom? Sim, vamos juntos. Seja bem-vindo. Eu queria então Obrigado. iniciar, padre, e assim também para todo mundo que está nos ouvindo, como uma introdução, né? Um pouquinho o que são as emoções e essa relação da emoção com a razão, né? Fazer uma pequena introdução e aí depois o senhor vai concluir como a gente tinha assim combinado, né? Uhum. Primeiro, para todo mundo entender, é importante perceber a origem, né? A emoção vem do latim, que significa movere, né? As emoções, elas são algo que nos move. Então, podemos dizer que as emoções, elas são essencialmente impulsos, né? Nós somos propensos a fazer algumas coisas. Então, essa é a primeira coisa importante a todo mundo entender. Uma pessoa, por exemplo, tem um impulso de uma raiva no momento do trânsito, quando alguém passa, de repente, meio próximo ali do carro, né? E aí tem aquele impulso de repente, você falar alguma palavra que não deveria, né? Ou você gritar com a outra pessoa. Uma pessoa tem um impulso, uma propensão de uma ansiedade que pode, de repente, atrapalhar a realizar uma prova ou apresentar uma monografia, como nós já vivenciamos, né? Isso aí no tempo lá da filosofia. Então, são impulsos, são propensões que todo ser humano tem, que não quer dizer que a gente vá realizá-las. Né? No trânsito, por exemplo, se alguém passou, fez alguma coisa, eu sinto aquele impulso, aquela propensão, mas eu não preciso agir de acordo com ela. Eu não vou xingar a pessoa, não vou sair do carro e brigar com aquela pessoa, certo? Então é um movimento, né, que existe em todo ser humano, mas que é necessário observar esse movimento para poder agir da melhor forma. A psicologia, ela diz que nós temos duas mentes, né? A mente que raciocina e a mente que sente. Então nós somos razão e nós somos sentimento, nós somos razão e nós somos emoção. Não é possível separar as duas coisas. Não tem como a gente dizer que o homem não tem o sentimento, que o homem não tem as emoções, ou que o homem é somente a razão. Não existe isso, né? A gente fala que o homem é um ser, um animal racional, certo? Um homem que foi feito para pensar, né, para raciocinar, tá? Depois eu separei para a gente, nessa introdução, né, e depois a gente passar para outras coisas, alguns tópicos importantes das emoções. Primeiro, as emoções elas integram a humanidade, o ser humano. Né? É impossível não pensar no homem e não juntar a ele o emocional, né? Os sentimentos, aquilo que estão, né? Depois o senhor deve comentar isso. Na Sagrada Escritura, o centro das emoções é o coração do homem, né? O centro dos sentimentos é o coração. Né? Então, o primeiro ponto seria esse. Segundo, que nós não podemos ter medo de identificar as nossas emoções. Não podemos excluir, né, das emoções a identificação. Depois, terceiro, acolher aquela emoção que eu estou sentindo. Se eu tenho uma Uhum. propensão para sentir naquele momento raiva, não posso simplesmente, não estou sentindo isso. Não, eu sou homem, sou ser humano e eu vou sentir raiva em alguns momentos. Não quer dizer que eu vou agir de acordo com a raiva. Né? Então esse terceiro ponto é importantíssimo, né? Acolher aquela emoção e não esconder que eu sinto aquilo, né? E não esconder que eu tenho aquilo, né? Quarto,
dar nome, né? É importante que a gente aprenda a dar nome às coisas. Assim como a gente fala, né, de dar nome aos nossos pecados, né? Dar nome às nossas emoções. Nesse momento eu estou sentindo o que exatamente? Nesse momento eu estou sentindo raiva, nesse momento eu estou sentindo vontade de fazer isso ou aquilo. Nomear é importante para o crescimento, né? E depois, os dois últimos pontos seria compreender as emoções e, a partir dessa compreensão, eu me relacionar da melhor forma. Vamos voltar ao exemplo daquela pessoa que está pronta para apresentar uma monografia, né, que está diante de uma banca que vai fazer uma avaliação sobre ela. É normal que ela se sinta um pouco pressionada, um pouco ansiosa, mas quando ela se dá conta que muitas outras pessoas já passaram por aquilo, que ela está assim ansiosa, mas que ela pode identificar melhor aquela emoção, se acalmar, apresentar aquilo que ela mesma preparou, aí é uma coisa interessante, né? Ou aquela pessoa realmente passou, aquela pessoa de moto, aquela pessoa de carro me deixou com raiva, mas eu não vou falar nada, né? Eu senti isso, mas eu não vou reagir àquilo que eu senti. Então esses são pontos importantes. Eu termino essa introdução com uma frase de Aristóteles, né? Muito interessante essa frase. Aristóteles dizia: qualquer um pode zangar-se, dizia ele. Isso é muito fácil, né? Qualquer um pode não apenas zangar-se, mas qualquer um pode sentir raiva, ele ia dizer. Mas olha o detalhe que ele diz: zangar-se com a pessoa certa, na medida certa e na hora certa, isso não é fácil. Qualquer um pode se zangar, qualquer um pode ter raiva, qualquer um pode ter isso ou aquilo. Exatamente. Mas com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, isso é o mais difícil. Então, dentro dessa nossa introdução, para compreender um pouco o que são as emoções, como lidar com elas, aí a partir dessa frase que Aristóteles traz, eu pensei então que o senhor podia começar falando para a gente um pouco, né, que homens e mulheres a gente pode citar, né, do Antigo Testamento, ou se o senhor quiser estender também no Novo Testamento, que aprenderam com as suas emoções, né, erraram, mas souberam, né, também lidar com elas, cresceram, né, homens e mulheres que foram escolhidos por Deus, né, e compreenderam que continuaram sendo escolhidos com todos os seus sentimentos e emoções. Uhum. Sim, sim. Até porque aqueles escolhidos por Deus, né, eles são também humanos, né? Sim. E tem essas mesmas, porque as pessoas elas ligam um pouco assim, né? Uma pessoa, a gente vai falar aqui, né? De uma raiva, de um punch, né? Ou seja, nós somos escolhidos, mas não nos tirou a humanidade, né? E nem as nossas fraquezas. Então a gente tem na Sagrada Escritura, que está muito apenas A tua internet não está muito boa, padre. Alô? A internet do Padre Luiz está travando. Não sei se talvez o local aí da casa também, né? A internet está ruim desde cedo mesmo. Está me ouvindo? Sim, sim. Tá dando, Agora sim. ela está dando pique. Me desculpem se cair, porque aqui no interior é difícil, né, a internet, mas de repente a gente não consiga chegar ao final, né? Mas a gente vai conduzindo, vamos lá. Vamos Isso, mas pode. porque a qualquer momento pode cair, mas a gente tenta voltar e vamos lá, né? Com a graça de Deus. Deus já vai nos dar. Então, né, nós vamos falar de muitos, né? Vou aqui falar apenas quatro nomes, exatamente para a gente ter assim, uma noção de que os escolhidos de Deus, as pessoas que tiveram uma experiência profunda com Deus,
eles não estão livres, né? Não sei se deu para ouvir o que eu falei antes, né? Não estão Sim, livres de emoções fortes, né? Como tristeza, como, né, ira, irritabilidade, né? Então, por mais que uma pessoa tenha uma experiência profunda com Deus, provada no Espírito Santo, né? Ela não deixa de ser humana. Então, ela tem as seus rompantes, né? Então, algumas sim. pessoas do Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias é conhecido como o profeta da depressão, né? Ele teve, assim, momentos muito fortes, né? Muito fortes, né? Sim, Porque até viveu da queda do rei de Judá. Então, não estava Jerusalém para ser destruída, e ele profetizando a palavra de Deus, pedindo mudança de vida, e o povo, ó, nem aí, né? Está igual aí na situação hoje do coronavírus, né? Dá-se se exatamente. dão as normas, as regras, e o povo está nem aí, né? Então, diante daquela situação, Jeremias fica irado, né? Jeremias fica perturbado da cabeça, até mesmo, né? Entre aspas, né? Entre aspas, né? O padre fala assim mesmo, tá? Então, Sim, Jeremias, ele tem a sua humanidade falar bem forte, porque ele tem um desejo grande de que aquele povo entenda o que está sendo proposto, mas o povo não se deixa levar. Né? E aí vem toda aquela profecia, o seu emocional, né? É, 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 se mistura, né? Com também se mistura com raiva e alegria ao mesmo tempo, né? E satisfação, exatamente. porque ele anuncia que a conversão, a mudança de vida, né? Uhum. Para o reino de Judá, para Jerusalém, para aquele povo, e o povo não muda, e de repente vem a destruição. Jeremias como que sente assim, eu avisei, né? né? Ninguém me Aquela coisa, ouviu, né? né? Ninguém me ouviu, né? Eu avisei, né? Aconteceu, né? Mas também Jeremias sofre quando o povo é cativo, né? Ele faz parte um pouco do cativeiro, né? E aí vem aquela depressão, aquela tristeza do profeta Jeremias, até vontade de morrer, ele pede a Deus para morrer, né? Sim, Então veja, a gente pensa, né? Poxa, um homem com tanta experiência de Deus, chamado por Deus, recebeu o Espírito de Deus para profetizar, passando por essa situação, né? É inadmissível. Aí a gente vê que a gente tem que entender que quando a tribulação chega, quando as dificuldades chegam, né? A infabilidade humana costuma duvidar quer dizer, a fabilidade humana costuma duvidar da infalibilidade de Deus, né? Ou seja, a uhum. gente é fraco, se apoia nas nossas fraquezas e se esquece que Deus é forte, né? Aí dá Verdade. esse confronto, né, digamos assim, né? E aí o profeta, né, digamos aqui, o Jeremias, né, sente essa raiva, essa tristeza, depressão, misturado com alegria, com ironia, né? E com isso ele aprende, né, a dominar-se, porque certamente no coração de Jeremias estava o desejo de cortar a cabeça de todo mundo, né? Porém, né, é igual às vezes o padre do púlpito, né? Entenda, né? Mas não entende. É, Essa mistura, né, de emoções, de sentimentos, parece que travou aí travou aí um pouquinho o vídeo. travou aqui de novo, né? Você- Voltou? Conseguiu? volta um pouquinho. Então, Volta um pouquinho depois, que você tinha falado. então aí comecei a falar, né, do outro personagem que também teve assim uma experiência muito forte, né? Que foi o profeta Elias, né? O profeta Elias, ele também pede até para morrer, né? Amaldiçoa o dia que nasceu, né? Assim, por causa
da profecia, né? Vai falando a palavra de Deus, leva a palavra, fala, proclama a palavra e as pessoas também não escutam, né? Talvez a gente veja nos profetas, né, essa mistura de sentimentos exatamente por causa disso, Com mais clareza, né? com mais clareza, porque é, profetizar onde as pessoas não escutam é muito complicado, né? É muito difícil você. É como hoje, né? Pregar a palavra de Deus hoje, falar a palavra de Deus, ensinar o caminho do céu hoje não é fácil. Não é fácil, né? A Sim. gente fala, parece estar falando para as paredes. E na gente, né? Deixa eu me colocar também no lugar dos profetas, né? Nasce essa mistura de sentimento, né? De tristeza, de raiva, mas também de alegria, né? Bom, então os profetas, eles tiveram essa mistura, né? Elias chegou a ter muito desânimo, angústia, né? Chegou a ter dúvidas, né? Muitas dúvidas acerca até mesmo do chamamento de Deus, né? Será que realmente eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu? Né? Talvez até uma crise existencial, né? Assim, será que... E por isso que ele pede para morrer, né? Ele senta-se embaixo de uma árvore, né? E pede a Deus para morrer. E Deus vem em socorro dele, né? Dá pão e água e levanta, vai, caminha, né? Sim. Então, também passou por essa experiência, né? Mas aprende com ela. Aprende com essa experiência, né? Você vê que o profeta, aqueles que nós estamos falando, outro também, por exemplo, Moisés. Moisés foi outro também que viveu momentos muito fortes, de emoções muito fortes, de emoções, né? Como dizer, travadas, misturadas, né? Variadas, né? Eu me lembrava, enquanto você falava, né? Só interrompendo um pouquinho de José, né? Que foi vendido pelos próprios irmãos, né? Sim, do Egito, E sim, imaginemos nós quais os sentimentos, as emoções que não passaram no coração daquele homem, né? Que também tinha um projeto de Deus, né? E aí depois reencontra os irmãos dele, né? E tem a e tem um oportunidade. equilíbrio, né? E Aham. um equilíbrio muito grande de poder, né, gente? Você que conhece a história, né? Que eles vêm e voltam, e José vai fazendo pedagogicamente, né, um caminho com eles até que eles o reconhecem, ele se mostra, né? Então, Ele se um revela, né? equilíbrio, exatamente, um equilíbrio muito grande, né? É, Então, você vê, capacidade de perdão que ele teve ali, né? De perdoar os sim, irmãos, né? Então acho que é sim. interessante também esse caminho, né? Dentro daquilo que você está falando, mostrar, né, para aqueles que estão nos ouvindo que mesmo Uhum. sendo somos cristãos, somos escolhidos por Deus, temos nessa grande missão como filhos de Deus, mas as emoções estão presentes em nós, né? Estão presentes, exatamente, é isso, né? A gente não deixa de ser humano, né? A gente não ganha um manto espiritual sobre nós que nos encobre e diz a partir de hoje, né? Virei É, estátua, não sinto, não vejo, né? Não é a, falo. a graça Não, de Deus não elimina a natureza humana, né? não, de jeito nenhum, né? De A gente maneira conhece muito alguma. o céu. Sim. E até, padre, eu separei aqui também para explicar um pouquinho, né? Acho que essa importância para todo mundo entender que quando diz lá no início, no Gênesis, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tal, o que significa aquilo, né? Significa Uhum, que dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus significa que ele foi criado com inteligência, com sentimentos, com vontade, com uhum, emoções. É isso que quer dizer aquela passagem, né? E aí é importante ressaltar aqui que o homem é um ser racional, mas o homem também é um ser psicológico, um ser espiritual. Não podemos uhum. tirar isso. E se em algum momento as nossas emoções são abaladas, nossa humanidade é abalada, não tem nenhum problema de nós procurarmos ajuda, né? Temos hoje Exatamente. psicólogos, temos, né, remédios. Não é porque eu tenho fé que eu não posso ter um problema emocional. Não é porque eu tenho fé que eu não posso passar em algum momento por uma dificuldade emocional.
Então o senhor trabalha há muitos anos com essa parte de atendimento, né? Várias vezes a gente já partilhou sobre isso. Então, mais do que uma pergunta, eu queria que você partilhasse um pouco agora, né? Eu sei que você Sim, sim. sofre um pouco por isso, né? E vê tantas pessoas com esse lado emocional abaladas, né? Então, queria que você partilhasse um pouco com a gente como que tem sido isso para você, né? Às vezes Uhum. ver e não saber nem como ajudar essas pessoas, né? Uma vez você partilhou isso comigo, né? Sim, sim, Seria mais do que uma exatamente. pergunta, uma partilha, né? Sim. As pessoas nos procuram muito, né? Principalmente nesses últimos tempos, né? A depressão, ela tem atingido muita gente, né? E, e as pessoas vêm achando que só uma oração vai resolver o problema, né? Sim. E aí a gente tem que perceber que exatamente o que você falava, nós somos corpo, alma, espírito, né? É um composto que a gente tem que cuidar de todas as áreas, cada um no seu lugar, né? Tem que cuidar, né? Cuidar da espiritualidade. Lógico. Quando as pessoas vêm me procurar para conversar e sempre tocam, né, na questão depressão, né? Eu sempre indico, você já foi um profissional, já conversou com um psicólogo, né? É muito importante, porque a gente vai cuidar do Uhum. nosso emocional, do espiritual, a gente vai rezar, mas é importante que as pessoas, aqueles que conseguem, né, um equilíbrio por si mesmo, quem consegue por si mesmo, sozinho, né, com a ajuda de um diretor espiritual, o equilíbrio, que na maioria das vezes não é o caso, pouquíssimas pessoas conseguem, né? Umas pessoas que já estão já num quadro de depressão, elas precisam pedir também ajuda ao profissional e talvez até ao remédio. Então, é um conjunto de coisas. Não é só você, né? Uma vez chegou uma senhora para mim e ela disse, padre, eu estava fazendo análise, né? Já tenho psicólogo já há 2 anos, mas não está adiantando nada. Então eu decidi abandonar o psicólogo, abandonar o remédio e vim aqui para conversar com o senhor. E eu disse, fez errado, não é? Fez errado, porque nós vamos Uhum. trabalhar nesse tripé, né? Exatamente. A gente precisa cuidar do espiritual, precisamos rezar para equilibrar nosso coração, nossa fé, né? Alimentar nossa esperança, mas a gente também precisa cuidar das outras áreas, né? Tomar o remedinho que o médico passou, né? Seguir as orientações do terapeuta, né? Então, Exatamente. é importante isso, né? Porque Vou tá até ligado? te interromper e pegar aqui da tua amiga Maristela, que é psicóloga, né? Foi ali, O comentário dela ali dizendo que é um triplé, né? Um triplé, né? Físico, emocional e exatamente, espiritual, né? espiritual. Você precisa cuidar, né, dessas 3 áreas. E se uma delas tá faltando, você não se sustenta, né? Então, essas 3 áreas são importantes. Cada um na sua especificidade, mas de um grau de importância iguais, né? Que Exatamente. se cai uma, cai tudo. Então, é Exatamente. preciso buscar, né? Quando vem a mim, e são muitas pessoas, a gente já partilhou, né? Também partilho muitas vezes com a Maristela, né? Então, quantas pessoas vêm achando que é só botar a mão na cabeça, o padre vai e eu vou ficar E curado. acabou, né? Acabou. A cura é o processo de, né? Aí vem Volta mais ajuda um pouquinho aí, espiritual, que volta um pouquinho que falhou ali no final. caiu aí de novo. Isso, Então, volta um pouquinho. a cura, ela está dentro de um processo. O processo é você identificar o problema. Identifiquei, bom, eu estou com a minha emoção abalada.
eu estou entrando numa depressão. Bom, agora vou buscar ajuda espiritual. Depois, eu preciso também de uma orientação profissional. E aquele profissional, de repente, ele vai me indicar caminhos, né, para poder a pessoa se equilibrar e sair daquela situação. Né? Então, é muito importante, viu, meus filhos, vocês estão nos acompanhando, né? É muito importante esse equilíbrio pleno, né? Tá? Da nossa alma, do nosso espírito, né? Do nosso psicológico. Não é só uma coisa. Claro, Deus faz milagre? Sim, nós não podemos excluir isso. Deus faz milagre, né? Pode acontecer que alguém venha, padre, põe a mão na minha cabeça, eu rezo e você seja curado. Claro, Deus é imenso, Deus é maravilhoso, Deus é Deus, né? Mas Deus quer nos curar nesse Mas em alguns processo. momentos, isso que eu ia dizer, em alguns momentos Deus quer que a cura passe pelo aquele tratamento, pela paciência daquele momento, né? É fundamental isso, né? Sim, sim. E até para poder fortalecer a fala do Senhor, né? Mostrar aqui para as pessoas esse livro, esse documento da igreja, né? Fides et Ratio, né? Que é a fé e a razão. Documento escrito pelo Papa João Paulo II, né? Trazendo esse documento para dizer que a igreja não tem medo da ciência. Né? A igreja não tem medo da psicologia. Pelo contrário, eu queria ler um trecho, né, apenas para confirmar isso, né, para aqueles que estão nos ouvindo, para a gente poder ver o que a igreja fala. Né? O Papa João Paulo II, no número 43, diz assim: a luz da razão e a luz da fé provém ambas de Deus. Argumentava ele, citando Santo Agostinho, né? Não se pode contradizer entre si. O objeto próprio da filosofia pode contribuir para a compreensão da revelação divina, como a graça supõe a natureza e leva a natureza à perfeição. Assim também a fé supõe e aperfeiçoa a razão. Esta, a razão, iluminada pela fé, fica liberta das fraquezas e limitações causadas pela desobediência do pecado e recebe a força necessária para elevar-se até o conhecimento do mistério de Deus. Então aqui a gente vê claramente o Papa João Paulo II citando Santo Agostinho e nos mostrando que a fé, né, deve se caminhar junto com a razão, frase conhecida que ficou do Papa João Paulo II, né? A fé e a razão são duas asas que nos levam para o céu. Então a gente não precisa ter medo das ciências, a gente não precisa excluir, né, a psicologia, o psiquiatra. Hoje o trabalho, por exemplo, né, de um coach, né, que seria uma ciência, né, baseada, né, na razão, nesse esforço, mas que não exclui em nenhum momento a fé. Né? Em nenhum momento exclui essa colaboração. Uma coisa ajuda e completa a outra, dentro daquilo que o senhor muito bem colocava aí, desses passos que são necessários. Né? O ponto é esse, a gente buscar a necessidade. Né? Como eu falei, você vai, né, procurar uma ajuda espiritual para aquele momento que você está vivendo. E aquela ajuda ótimo, te ajudou, mas se você percebe que não está sendo suficiente, que é preciso um pouco mais, é aí que é esse o talvez o fio da nossa conversa, né? Que, claro, a gente não está excluindo as possibilidades. Isso é muito bom. E as pessoas precisam entender isso, né? Que elas têm as possibilidades no processo dessa cura, dessa libertação interior, né? Desse se libertar, de curar mesmo, né? Então, se vai buscar ajuda espiritual, recebeu aquela ajuda, foi bom, foi suficiente, ótimo, bendito seja Deus, faça a direção espiritual, né? E o diretor espiritual também, por isso que é importante as pessoas confiarem no diretor espiritual, né? Ele também vai dar esse tipo de conselho. Se percebe, é como psicólogo, né? Psicólogo, a pessoa vai lá e aí vai fazer a análise, vai fazer lá a consulta, e o psicólogo ele vai perceber se há necessidade do psiquiatra, né? Então,
E aí ele vai instruir a pessoa, né? Olha, você deve procurar. E a pessoa, então, ela vai ser apresentada a ela um outro caminho, né? Veja, junto com aquele. Então, a mesma coisa do diretor espiritual, ele vai, foi suficiente aqui, o psicólogo, foi suficiente, não precisa de um psiquiatra, vamos trabalhar aqui. Igual o diretor espiritual, você veio, foi suficiente, vamos trabalhar aqui, né? Essa emoção forte, essa problemática que você está vivendo, nós vamos conseguir sair dela aqui. Mas tem coisas que se enraizaram profundamente. Aí precisa Verdade. de um processo maior, né? Então, isso é importante, né? Sim, Então, veja, eu me lembrava do exemplo que você deu de Elias, né? Em algum momento Elias se escondeu, né, numa rocha, né? Ele precisou sim, daquele momento dele, né? Depois Deus se sim, revela. Então é todo esse processo que o senhor foi comentando, né? Um processo uhum, primeiro, né? Da pessoa se conhecer. Primeiro, depois o processo às vezes precisa dar uma afastada, depois, né, o contato com Deus, depois uma ajuda de uma outra pessoa. Então, achei muito sim, interessante essa parte quando o senhor falava, né? Não excluir nada. Deus é tão bom que ele nos deu diversas oportunidades, né? sim, e são os caminhos, né, que Deus vai nos apresentando para a gente se ver, né, plenamente curado como pessoa, né? Então, tudo isso é importante. Agora, muitas pessoas, elas chegam, outra coisa que eu queria partilhar, né? Elas chegam no confessionário, chegam na direção espiritual, orientadas de que a depressão é falta de fé, né? É, E a gente vai pode. vendo isso, que é por isso que a gente está falando dos profetas, né? Quem teve mais fé do que esses homens, né? Esses Exatamente. profetas. Então, depressão não é falta de fé, não é crise de fé, embora ela possa nos colocar numa situação assim. Depois, né? Mas não é, né? Não é que eu não tenho fé, pelo amor de Deus. Verdade. Sim, né? E Deus, né? Tá ali, a Vilma está falando, Deus faz milagres também nos dias de hoje. Claro, exatamente. E o É aquilo que milagre você de já tinha Deus, falado antes. sim, sim. Deus pode operar esse milagre, mas Deus também quer fazer o milagre através dos sinais que Ele nos deixou, né? De maneira ordinária, né? Também. Aqui, gente, no que nós estamos conversando, né? Que todos entendam, né? São os caminhos que nós temos para ter digamos, uma cura plena, Completa. né? Isso. Para termos são os caminhos que a gente tem, né? É um leque que se abre, tendo aí Deus é essencial. Sim. Sacerdote, né? Eu vou puxar pela minha sardinha, né? Nós, né? A gente tem experiência de fé, né? A gente sabe que Deus ele está acima de tudo, né? Sim. Mas a gente não está para dizer que a gente não está tolhido de procurar um psicólogo, um psiquiatra, que isso não é coisa de outro mundo, né? Que isso Eu também é importante, né? já ouvi, né, de outras igrejas, né, te interrompendo um pouquinho, a pessoa vai lá e tal, pede a oração, como o senhor falou, e aí, de repente, naquela igreja, recebeu o conselho de que, ah, não, você não precisa mais tomar o remédio que você estava tomando. Ou você não De jeito precisa ir, nenhum. não pode, né? Através daquele Uhum. remédio, né, através daquela consulta, através daquele psicólogo, né, com a oração, com a busca de Deus, com os sacramentos, como o senhor foi indicando, é o complemento. Tudo isso vai, né, se unindo para a cura completa acontecer, né? É um processo, né? Não pode ser de repente, né? Deus faz a gente vencer, né? Mas a gente tem que ir fazendo a nossa parte, né? Sim, sim, com certeza. É, eu também aqui colocava, né, um pouquinho que a gente encontra, né, hoje desde também das crianças ali, adolescentes, jovens, e aí vai todos, né?
Uhum. bastante emocionalmente abalados, né, por diversos motivos. Né? As crianças, talvez porque os seus pais se separaram, os adolescentes, porque hoje acabam se isolando muito. A gente encontra uma sociedade, nesse momento, sobretudo atual, né, em crise, né? Em crise por uma pandemia, crise economicamente falando, crise politicamente falando. Então, é todo Sim, um sistema hoje realmente muito, muito difícil. Mas a gente já vinha, né? A pandemia só revelou mais coisas, mas nós já sim. vínhamos num processo muito complicado humanamente falando. Então a gente encontra, por exemplo, juventude, uma adolescência muito, muito narcisista, muito voltada para si mesmo, muito isolada, e isso é propensa para as doenças que nós estamos observando, né? Para depressão. Encontramos muitos Uhum. adolescentes dizendo que estão em crise de ansiedade. O senhor faz um trabalho muito bonito com, né, com os adolescentes e jovens. Então, assim, Sim. a gente vai caminhando um pouquinho já para o fim da nossa live. Então, que orientações espirituais o senhor deixaria para aqueles que estão nos ouvindo, né? Que caminho? Vida de oração, sacramentos, missa Uhum. diária? Que pontos o senhor colocaria? Uns 3 ou 4 pontos assim básicos? Sim, exatamente. O que eu sempre oriento as pessoas, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né, de muita ansiedade, de muita apreensão, né, as pessoas estão reaprendendo a conviver uns com os outros também dentro de casa, porque não é só a pandemia, né, o medo do que está lá fora, mas também enfrentar o que está dentro da nossa casa, né, isso tem sido situações, né, então a gente precisa é, é, ter esperança de que aquela situação ela vai passar. Então, primeiro Né? Eu tenho ponto, ter orientado esperança. esperança, esperança. Não é para sempre. Né? Eu tenho falado muito nas minhas homilias, né? Estamos vivendo uma grande tempestade. E também, nesse histórico, nesse momento, né? Mas você que está vivendo um momento aí de ansiedade, depressão, está atravessando já por muito tempo esse período, né? Tenha esperança de que isto não é para sempre, porque tem gente que abraça isso, né? E isso parece que vai fazer parte da sua vida. Não, é uma tempestade. Ela vai passar. Então, alimenta a esperança de que amanhã isso vai passar, né? De que ao longo dos dias, os dias vão passando, o tempo vai passando e, e vamos, né, tendo novos caminhos, esperança. Depois, a fé, alimentar a espiritualidade. O alimento da espiritualidade é fundamental. Né? Aí tem a tua oração diária, né? Se você vai à missa, se você é católico, né? Você vai Sim. à missa, se você é evangélico, participe do culto. Não deixar de orar, não deixar de falar com Deus. O alimento que nós mandamos para o coração, no início nós falamos isso, o coração do homem, né? Que é essa morada de Deus, o alimento que você coloca aqui, ele traduz-se não só no teu espírito, mas no seu corpo. Então, alimenta a fé, alimenta a espiritualidade, o diálogo com Deus. E, por fim, né, ter um profundo otimismo. Isso é muito importante. Espírito de reclamação só joga você no chão. Fora Né? a murmuração. Né? Murmuração não dá, gente. Semana Então, passada eu fiz uma live com esse tema, otimismo. Né? exatamente, ter otimismo, né? Tá ruim, mas tá bom, vamos lá. Né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas vai ficar bom. Vai ficar É, otimismo, otimista. Uma alma otimista, ela sai de qualquer buraco, tá bom? Então, creio que aí você ter esperança, fé em Deus e uma alma otimista. é Com isso, verdade. eu acho que a gente consegue, né, realmente a gente consegue sair de qualquer situação, né? Sim. Eu acho que a palavra que resume, né,
espiritualmente falando, humanamente falando, para todos nós, é essa que você usava da esperança. A virtude da Uhum. esperança para esse momento, o otimismo que nos faz olhar para as coisas com realidade. O otimista não é aquele que simplesmente, não está tudo bom, não. E tem problemas, existem problemas, Sim, encarar os realmente, fatos, né? realmente estamos na crise, mas a gente sabe que as coisas vão superando, vamos passando por esses momentos, vamos enxergando através da pandemia pontos que a gente pode crescer. Então, vamos olhar Uhum. com esperança e com otimismo para que a gente possa também ajudar uns aos outros, né? Sim, exatamente, né? É só um momento. Esse momento que a gente está vivendo é só um momento. Calma, fiquem tranquilos. Daqui a pouco estamos de volta com a graça de Deus. Sim. Na semana passada, nessa live do otimismo, eu dizia isso, né? A pandemia, ela não pode definir a nossa vida. Não. Ela é uma passagem, né? A gente não pode deixar que ela defina como que a gente está vivendo. Uhum, exatamente, né? E estamos aprendendo muito. Sim, vamos tirando aí muitos ensinamentos. Como a gente vai Sim. chegando ao fim, padre, eu queria que o senhor conduzisse uma oração, que a gente pedisse pelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Aqueles que estão nos assistindo, você também coloca aí a sua intenção nos comentários, as pessoas que querem de repente fazer algum pedido de oração, né? Que a gente reze nesse momento por alguma intenção das pessoas. Então, acho que é um momento da gente poder aprofundar também essa espiritualidade com Deus que vai nos ajudar a superar todas as coisas, né? Sim, sim. A oração é fundamental, né, para conectar o nosso espírito com Deus e nos dá também tranquilidade e paz interior. Sim. Então, vamos nos colocar. Eu preparei aqui, preparei não, colocar uma musiquinha aqui, só um instrumental para rezar. Um instrumental para rezar. Ajuda isso. Ajuda a rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Deus, meu Senhor, nas tuas mãos de Pai, eu coloco todas as situações que nós estamos vivendo neste tempo, hoje, mas também, Senhor, as situações que nós estamos vivendo, as situações que nós estamos vivendo dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Eu te convido, filho, filha, a colocar diante do Senhor, do teu histórico de vida, aquilo que você está atravessando agora. De repente, a ansiedade, a tristeza, a angústia, a depressão, esse tempo onde tantas pessoas estão desempregadas, passando por situações financeiras complicadas, pessoas que perderam a esperança, que esse momento de oração e esta conversa que nós fizemos, ela possa fecundar o seu coração e enchê-lo de esperança e de paz. Eu te peço, Senhor, nesse instante, que o seu Espírito Santo penetre no nosso coração, na nossa alma, e nos faça ter essa experiência grande, essa experiência profunda contigo. Eu te peço, Deus, que o seu manto de misericórdia e de amor venha sobre o coração e a alma de cada um daqueles que estão nos acompanhando nesse instante. E assim, peço-te, como sacerdote, pela imposição das minhas mãos sacerdotais, a bênção de Deus, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que nos compreende, que nos conhece por inteiro, que sabe das nossas lutas, que sabe das nossas necessidades, esse Deus que é todo-poderoso, pela imposição de minhas mãos sacerdotais, desça sobre cada um que agora me acompanha, nos acompanha, essa bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que beleza. Bem, Muito bom, padre. Muito obrigado. muito bem. Acredito que assim como para mim, né, para muitas pessoas que nos ouviram, né, vi aí os pedidos de oração subindo, né, cada vez mais.
né, por pessoas que estão isoladas no quarto, pessoas com depressão. Eu tenho certeza que foi uma noite assim muito especial. O pessoal também lá do colégio que eu trabalho, Espaço e Vida, está aqui participando. Um abraço para eles, Eduardo, a Janaína, muitos aí da sua paróquia, né? Muitos que O pessoal tá muito, ligadinho. muitos que seguem o senhor no Instagram e passaram a me seguir aí por causa dessa live. Eu queria dizer a todos que eu vou continuar, não temos uma próxima data, mas hoje é o início de uma sessão de lives com esse contexto, né, de falar das emoções, ou ter outros convidados, outras pessoas para estarem aqui. Hoje tivemos a alegria do Padre Luiz Carlos e da Paróquia de Bom Sucesso, aqui de Teresópolis. Muito obrigado e que o senhor continue realizando um ótimo trabalho aí como o senhor tem feito. Amém. Espero ter ajudado. Com certeza. O pessoal está dizendo pena que foi rápido. Foi rápido, nossa, 1 hora. O pessoal queria mais. Não faz o nosso tempo de conversa, né? Mas o padre tem Mas é muita bom para dar um coisa. gostinho, né? É bom para dar um gostinho. Tem mais, tem mais. Sim. Porque se fala muito hoje, o pessoal depois não quer nem mais ouvir a gente, né? Exatamente, tem que ir por 2 gotinhas, né? É verdade. Queria terminar até também motivando as pessoas que não conhecem a lerem esse documento, né? Fé e a Razão, Vidas et Terratio, do Papa João Paulo II, falando dessa relação da fé, da razão. A igreja Muito não bom. tem medo de dialogar, né? Não tem medo de dialogar com as ciências, com a razão, com tudo aquilo que pode colaborar para o crescimento da nossa fé. Então, muito obrigado, Padre, pelos seus ensinamentos, pela sua partilha, por aquilo que nós construímos ao longo de tantos anos também aí na nossa Certamente. caminhada. Tá bom? Muito bem. Conta com a gente. Vamos juntos. Para todos que estão também nos assistindo, quem quiser, amanhã eu faço uma outra live, só que pelo Instagram do Colégio Espaço e Vida, o tema separação dos pais e o emocional dos filhos, um tema fundamental para a gente falar nos tempos de hoje, né? Tantas pessoas se separando e os filhos sofrem, né? O emocional dos filhos sofre. Então amanhã, 8 horas da noite, o @ é v.tere, né? Do Espaço e Vida. E a live que nós fizemos hoje ficará então no Instagram, pelo menos aí 24 horas. Quem não assistiu, quiser mandar para alguém, compartilhar com alguém esse momento que tivemos na noite de hoje. Muito obrigado, Padre. Um abraço a todos. Muito bem. Até Até mais. mais.